Boa noite, senador Darcy Ribeiro. O senhor, vendo as imagens que a gente colocou aí, disse que tinha saudades de mim mesmo. O que o senhor quis dizer com isso? Isto. Cada vez que eu vejo imagens dessas, que me colocam nas posições que eu ocupei, eu fico com saudade. Por que eu não fiquei ali? Por que eu não fiquei com índios tratando só de índio? Por que eu fiquei só na universidade dando aulas? A minha vida é uma variação constante. Eu sou um homem constante. Se eu ficasse numa coisa só, eu podia ser o maior etnólogo do mundo, porque eu sou competente nisso, mas enjoei. Depois eu podia ser o melhor educador do mundo também, um dos melhores. Com o Anísio Teixeira, fui ministro da Educação, podia ter ficado só nisso quietinho, mas a política era irresistível. Fazer alguma coisa para o Brasil melhorar, fazer alguma coisa para mais gente, usar os instrumentos do poder para mudar. Depois, caí do cavalo, me jogaram no exílio. E lá fiquei, pondo remendo em universidades, inventando novas universidades, dando conferências. E eu digo de mim, do Fernando Henrique, que nós comemos o amargo caviar do exílio, porque no primeiro dia estávamos contratados. Então, muito exilado, passou uma vida muito dura. Eu não gosto de falar muito do meu exílio, porque meu exílio foi um passeio muito bonito, contratado de país a país. Então, eu vim, na minha vida, variando assim. No Rio, ao voltar, fui eleito. Fiz coisas formidáveis, 500 escolas para 1000 alunos, uma universidade nova. Te digo, o ministro da Educação esteve lá para dar uma aula inaugural e disse que essa nascente universidade, que eu estou fazendo no norte do Rio, essa nascente universidade é a 4ª universidade do Brasil. É em Campos Em Campos. Mas é uma universidade que eu chamo terceiro milênio, feita para dominar a ciência mais avançada, para dominar a tecnologia mais avançada. Porque é minha convicção que ou nós comemos e dominamos o saber moderno, ou nós vamos ser recolonizados. O mundo está mudando tanto, a ciência está mudando tanto, que é preciso fazer isso. Então nós estamos criando uma universidade, lá no Rio de Janeiro, que quer ser o que Campinas foi. Campinas, de fato, é herdeira de Brasília. Nós tínhamos criado a Universidade de Brasília. A ditadura liquidou com ela. Um grande paulista foi lá, aceitou o cargo de reitor, Zeferino Vaz. Tentou, mas quando Zeferino Vaz viu que o ódio da ditadura, a universidade era tão grande, ele largou. Veio aqui, falou com a Ademar de Barros e conseguiu recurso para fazer Campinas, que era retomar a ideia de Brasília, que não era minha, que era da SBPC, que era da comunidade científica. Bom, deixa o pessoal perguntar, porque se eu começo a falar, não Senador, para. eu queria aproveitar a oportunidade, para a gente dar um furinho aqui na Roda Viva. O senhor está lançando os 2 livros, e o senhor está com os 2 livros aí. O senhor podia falar para os nossos telespectadores sobre esses 2 livros que o senhor está lançando? Posso. Posso com muito gosto. Primeiro é o seguinte, esse livro é um livro importante meu. O povo brasileiro deve sair dentro de uns 10 dias. Não está editado ainda, é o primeiro exemplar. O povo brasileiro tem 30 anos e 40 dias. Durante 30 anos eu quis escrever esse livro. Tomei notas, estudei, porque a minha convicção, quando eu comecei a fazer no exílio, eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio. Por que perdemos? Por que, mais uma vez, a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? E vi que não podia fazer esse livro nenhum, porque faltava uma teoria sobre o Brasil. E levei 30 anos escrevendo uma teoria geral. Uma teoria geral do mundo, das Américas. São 5 livros que têm 96 edições em várias línguas. E esses livros, ter escrito 5 e não escrever o final, para o qual eu me preparei, era uma loucura. Então, quando eu vi no hospital morrendo, eu ia lá, aquele pessoal ia me matar naquela UTI. Eu fugi do hospital para viver e fugi para escrever esse livro. Então, eu escrevi esse livro em 30 anos que eu me preparei e mais 40 dias, depressa, com muitas secretárias, para fazer ligeiro antes de morrer. Parece que eu não vou morrer mesmo, porque a saúde está me voltando. Consegui. Mas então, esse livro, para mim, é muito importante, porque nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável, que é a Casa Grande Senzala, mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar. Mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros Brasis, não estavam descritos e não estavam interpretados. Então, eu tento essa interpretação. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo
que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês e escocês, joga no terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Aquilo é bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve. Isso a aventura brasileira. E que eu resumo dizendo, o que nós somos mesmo é uma nova Roma. E argumento. Há 2000 anos atrás, os soldados romanos saíram lá da Itália, da Etrúria. Conquistaram, não se sabe muito bem como, a Península Ibérica. Ficaram lá. Conseguiram latinizar a Península Ibérica e resistiram às invasões escandinavas, depois de 700 anos de dominação árabe, mantendo a língua e mantendo a romanidade. 1.500 anos depois, saltaram o mar e vieram aqui. E aqui é que deu certo. Você veja, a França não se expandiu, a Itália não se expandiu, ficaram lá comendo sua comidinha. O Romênia muito menos. Quem expandiu foi a Ibéria. E a Ibéria veio e construiu essa coisa equivalente ao mundo neobritânico, o mundo neolatino, do qual nós somos a unidade principal. A maior das nações neolatinas, a mais rica, a mais futurosa. Então, nós somos uma nova Roma. A nova Roma é o Brasil. Uma Roma lavada em sangue índio, lavada em sangue negro, melhor, tropical, e que está chamada a representar um papel importante no mundo. Esse livro mostra lentamente, cuidadosamente isso, e eu creio que tem uma grande beleza também, porque é uma beleza a aventura do nosso povo, se fazendo a si mesmo, tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade da nossa classe dominante, que aqui o que faz é enricar, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi moinho de gastar gente. Moeu, liquidou 6 milhões de índios que tinham aqui, liquidou, mas 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar, para enriquecer com ouro de Minas Gerais. Então, a classe dominante sempre se deu bem e continua se dando bem. Mas o povão está aí com uma fome que é espantosa. Por que fome nesse país? Por que criança sem escola nesse país? Por que nós só somos melhores que os de São Paulo, do que Bangladesh em educação? É para morrer de vergonha. Então, tanto é bonito esse povo se reinventando, se fazendo, se construindo, como essa classe muito medíocre, que a gente tem que dar um jeito nela para obrigá-la a aceitar que o Brasil realize sua potencialidade de uma nova civilização, uma nova Roma. E o senhor podia falar um pouco sobre o outro livro também? Já que Se são você dois. tem paciência. Esse livro eu estou apaixonado por ele. Esse outro também eu gosto dele. Vejam só. Esse outro eu está enjeitando ele um pouquinho. Eu explico para você. O Brasil como problema. Eu fiz nos últimos anos... O senhor não gosta muito do título desse livro, né? O Brasil como problema. Esse daqui é sobre 500 anos. Esse é sobre quase a atualidade. Então, eu fiz uma porção de discurso no Senado. Fiz nesse período muitas conferências, meio eruditas, mas tudo isso se perde. O que se publica como publicação oficial, ninguém vê. Então, eu senti tanta gente pedir cópia de discurso no Senado, ou de conferência que eu fiz, que eu resolvi tirar dos discursos o tom de discurso, pôr uma linguagem direta e reescrever como livro para o público comum. O público comum só pode encontrar coisa na livraria. Então, eu fiz um livro, que é o que eu tenho dito. Pus aqui coisas raras. Um pedacinho, por exemplo, do discurso que eu fiz em Copenhague, quando me deram um doutorado honoris causa. Pus também um artigo que eu gosto muito dele. Recomendo os leitores a lerem. Quando a Suíça fez 700 anos, a Suíça resolveu convidar 12 intelectuais do mundo para irem lá olhar. Uma boca rica, podia ir para o hotel que quisesse, uma boca rica mesmo. Eu fiquei, podia ter ficado 3 meses, não tinha tempo, fiquei 1 mês só. E convidar 12 intelectuais eminentes, dizem eles, para escrever para os suíços o que achavam da Suíça. Então eu escrevi um artigo de 40 páginas, longo, que os suíços gostaram. Mas eu falo muito mal da Suíça. Leiam, chama-se A Suíça e a Suicidade. O Darcy,